Meus amigos, um grande abraço a todos. Iniciamos desejando que todos estejam bem, que todos possam colocar o celular na horizontal, para que não apenas nos ouçam, mas vejam as telas que iremos apresentar. O tema desta oportunidade, deste mês, é Fora da caridade não existe salvação. A caridade horizontal e a caridade vertical. Muitos poderão estar perguntando, mas por que desse tema nesse presente momento? São duas as razões. Primeiro, uma ligada ao mês de julho. Em mês de julho é comemorado, é um marco, uma efeméride, que é o Dia Nacional da Caridade, que foi instituído na década de 60, no século passado, e que está ligado à questão da caridade. E, por outro, em agosto, nós temos o mês do nosso amigo Bezerra de Menezes, que foi, dentro da doutrina espírita, em particular dentro do Brasil, um dos maiores incentivadores do exercício da caridade. Certo? E como está na tela de vocês mesmo, uma frase dele, em que ele diz: a qualquer momento é hora de caridade. Então, é uma homenagem ao nosso amigo Bezerra e, por outro lado, é um modo de marcar o evento, certo, de forma nacional, que é a caridade e que é intimamente ligada à nossa doutrina espírita. A questão, na realidade, que fica é esse subtítulo, caridade horizontal e caridade vertical. O que é isso? É uma caridade que você faz deitado e outra caridade que você faz em pé? Não. Tem um sentido mais profundo, que é exatamente o que nós vamos ver. Primeiro ponto que nós precisamos destacar é que essa questão da fora da caridade não existe salvação. Nós poderíamos questionar por que a frase não poderia ser: fora da caridade não existe evolução, não existe progresso, não existe aprendizado, né? Porque fora da caridade não existe salvação. Certo? Esse é um ponto que nós não vamos ver, mas que fica para vocês pensarem, que na realidade não está ligado à principal parábola que é utilizada nessa questão da fora da caridade não existe salvação, que é a parábola do bom samaritano. Na realidade, existe uma parábola que vem antes dela, que interliga a questão da caridade com a salvação, que é a parábola das ovelhas e dos cabritos. Guardem, certo? É esta parábola que, na realidade, faz a ponte entre caridade e salvação em si. O nosso amigo Kardec destacou, e é importante a gente ver aqui, que esta frase, como um todo, ela veio se contrapor àquela época, e mesmo hoje, à frase que era usada, e é ainda usada hoje, que fora da igreja não existia salvação. Certo? Então, esta frase, certo, vem efetivamente destacar que a salvação é feita pelo seu trabalho, pelo seu amor, pelo aquilo que você faz de bom e de positivo na existência, e não em si, certo? Pela igreja que você professa. Muito bem, a questão, certo, central é: o que é essa caridade horizontal, o que é essa caridade vertical? Vamos dar alguns exemplos para a gente entender. Uma pergunta dirigida aos professores ou às professoras que estejam nos ouvindo. Qual é a diferença entre instrução e educação? Muitos poderiam dizer: instrução, certo, é eu ensinar geografia, matemática, português, inglês, francês, ou o que seja. E educação? Educação é a formação. Então, o que nós poderíamos dizer é que um professor, na sala de aula, ele faz uma caridade horizontal. É a caridade que vem de fora para dentro.
é a caridade que instrui. Enquanto que uns pais dentro do lar faz a educação, que seria uma caridade vertical. É uma caridade que vem de dentro para fora. É uma caridade que forma o outro. Então, a caridade horizontal é uma caridade que faz e passa. E eu perguntaria, a parábola do bom samaritano é exemplo de uma caridade vertical ou de uma caridade horizontal? A parábola do bom samaritano é o exemplo completo do que seja a caridade horizontal. Aquele homem encontrou o ferido no meio do caminho, curou as suas feridas, colocou ele nos ombros, levou para uma hospedaria, pagou, fez. Ele ajudou e passou. É a caridade material. É a caridade horizontal. É a caridade que faz e passa. E a caridade vertical? A caridade vertical, ou a caridade moral, ou a caridade espiritual, é aquela que procura não apenas dar a instrução, mas favorecer a formação, dar estrutura para que a pessoa consiga, por ela mesma, se sustentar interiormente. Então, como diz a nossa amiga Joana de Ângeles, a caridade horizontal é o socorro que ajuda e passa. Mas aquilo que você faz para o outro, que pode ser o seu filho, pode ser o seu aluno, pode ser o seu marido, pode ser o seu amigo, aquilo que você faz direcionada ao íntimo, à formação eterna do outro, é a caridade vertical. É a caridade que não tem preço. A caridade horizontal é aquela caridade que você dá a roupa, dá o mantimento, né? Dá, de alguma forma, exteriormente o outro, que é importante. Mas a caridade vertical, muitas vezes, é a presença, é o estar junto com o outro. Essa é a caridade vertical. É como me dizia um diretor e fundador da Casa Transitória em São Paulo. Vamos dar a sopa. E depois da sopa, a mensagem. A sopa é a caridade horizontal. A mensagem é a caridade vertical. Como diz o nosso amigo Humberto de Campos, com o pão do corpo estendamos a luz da alma, que nos habilite a aprender, compreender, raciocinar e servir. Esta é a caridade vertical. É uma caridade direcionada ao espírito de cada um de nós. É aquela caridade que o nosso amigo Kardec chamava caridade moral, e que nós estamos denominando de caridade vertical ou caridade espiritual. E como ele diz, a caridade moral ou espiritual ou vertical, materialmente, muitas vezes não custa nada, mas é a mais difícil de ser praticada. Eu perguntaria para vocês, aonde muitas vezes a caridade é a mais difícil? É a caridade que você faz nos hospitais, nos leprosários, nas penitenciárias, nos asilos. Essas caridades são as caridades horizontais. Muitas vezes a caridade é mais difícil aonde? No lar. Por quê? Porque ela não fica em apenas 2 horas na semana, 2 horas no mês. Ela se repete 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias ao ano. Satura muitas vezes, cansa. Esta caridade é a caridade vertical. É aquela caridade que, não obstante, muitas vezes é a mais difícil de ser colocada em prática. É a caridade vertical. É a caridade da persistência.
é a caridade de continuar ajudando, compreendendo, tendo paciência. É a caridade vertical. Como nós poderíamos sintetizar isso no tempo de uma gota do tempo? Está na tela de vocês uma orientação dada pela nossa amiga Narcisa, certo? No livro Nosso Lar, ao André Luiz. Quando ele exatamente começou a trabalhar, ou seja, quando ele começou a exercitar a caridade, que podia ser horizontal, que é ele limpando o chão. A caridade horizontal que ele começou fazendo. Mas tinha a caridade vertical. Como fazer essa caridade vertical? Muitas vezes a gente lê o livro e não percebe que é isso que ela está falando. E às vezes ele mesmo não percebeu. E é isso que nós queremos destacar. Porque muitas vezes, aos pés dos enfermos, não esqueças que o melhor remédio é a renovação da esperança. Quem são os enfermos? São os leprosos, os cancerosos, os paralíticos? Às vezes tem enfermidades que não aparecem, que são íntimas. E o que fazer? Qual a caridade vertical? É a caridade de renovar a esperança. Vai passar. Isso é transitório. Vai em frente. Muitas vezes, os enfermos não estão apenas nos hospitais, estão dentro do trabalho, estão dentro das casas espíritas dos nossos lares. Se encontrares os falidos e os derrotados da sorte, falas do ensejo do futuro. Quem são os falidos e derrotados? Muitas vezes não são aqueles que estão nas ruas. Falidos e derrotados são os falidos, muitas vezes, moral, ética, espiritualmente, dentro dos nossos lares, ou pelas instituições em que colaboramos. O que fazer? Mostra-lhes o futuro, mostra-lhes a renovação da oportunidade da vida. Muitas vezes vais encontrar espíritos desviados e criminosos nas penitenciárias, pelas ruas. Muitas vezes temos espíritos desviados da rota, sem saber o que fazer, por onde andar, o que fazer, o que caminhar, por onde andar. Esses, não adianta acusar, não adianta dar nenhuma palavra de maldição, você não presta, você não adianta, você não tem jeito. A caridade vertical é a que levanta, é a que anima, é a que educa, a que desperta. Essa é a caridade vertical. Como diz o nosso amigo Fabiano de Cristo, caridade com os famintos de pão e caridade com os famintos de amor. A caridade que dá o pão é a caridade horizontal. A caridade que dá o amor é a caridade vertical. A caridade vertical é a que anima, é a que eleva, é a que educa, é a que desperta. A caridade horizontal é o que dá o pão, é a que dá a roupa. As duas são importantes, mas as duas precisam ser feitas. Bem, meus amigos, vocês vão receber todo um trabalho muito mais completo do que as nossas palavras, como de outras vezes. Desejo um grande abraço a todos. Tenhamos certeza que nesse mês de agosto, o nosso amigo Bezerra vai nos continuar ajudando a que a gente exerça as duas caridades. A caridade material, ou horizontal, e a caridade espiritual, ou a vertical, ou a moral. Porque precisamos das duas. Um grande abraço a todos e nos vemos no futuro.